Imagine dois gigantes da música psicodélica, presos num duelo silencioso entre admiração, repulsa e desejo. Grace Slick, aos 85 anos, rompe décadas de silêncio para revelar os bastidores mais obscuros da convivência com Jim Morrison, o ícone rebelde dos Doors. Essa não é uma história de lendas pólidas, é um mergulho cru e brutal no que realmente foi viver à sombra de um homem que flertava com um abismo a cada passo. A rivalidade entre eles ia muito além da música. Era uma colisão de egos inflamados, drogas potentes e uma sede insaciável de liberdade. Enquanto o mundo via Morrison como um profeta moderno, Grace enxergava algo muito mais sombrio. Um espírito autodestrutivo, mascarado de poeta. E agora ela expõe tudo. O que Grace viu, o que viveu e o que preferiram esconder. Você vai descobrir no vídeo de hoje. Então se prepare para relatos tão intensos quanto perturbadores, onde corredores de hotéis se tornavam palcos de insanidade e noites de excessos deixavam marcas que nem o tempo foi capaz de apagar. Grace Slick vai abrir portas que muitos tentaram manter trancadas. E uma vez abertas, você não apenas verá Jim Morrison de outra forma, você jamais conseguirá esquecê-lo. Jim Morrison veio ao mundo sob o céu da Flórida no dia 8 de dezembro de 1943, em Melbourne, uma pequena cidade costeira, ainda marcada pelos resquícios da Segunda Guerra Mundial. Dentro de casa, a atmosfera era outra guerra. O seu pai, George Stephen Morrison, era um oficial da Marinha rigoroso, cuja carreira o levaria a se tornar contra-almirante e também protagonista indireto do polêmico incidente do Golfo de Tonkin, em 1964. A criação de Jim foi uma fortaleza de disciplina, silêncio emocional e hierarquia inquebrável. Sem espaço para afeto ou fragilidade, ele cresceu carregando nos ombros a frieza de um lar onde ordens substituíam abraços. Com dois irmãos mais novos, Anne e Andrew, Jim se destacou desde cedo, não pelo comportamento, mas pela inquietação intelectual. Enquanto outras crianças devoraram gibis, ele se enfiava em livros de filosofia, demonologia e mitologias antigas, absorvendo temas pesados que poucos adultos ousavam explorar. Aos adolescentes, as suas redações já revelavam uma mente que caminhava por entre abismos, escrevendo com a profundidade de quem lia não apenas para aprender, mas para entender o lado mais sombrio da existência. O sol do deserto queimava impiedosamente o asfalto quando o carro da família Morrison cruzava uma estrada isolada próximo a uma reserva indígena no Novo México. Jim, com pouco mais de 4 anos, viu pela janela um espetáculo de horror que marcaria sua alma para sempre. Corpos ensanguentados, fragmentos de vidas despedaçadas após um grave acidente envolvendo nativos americanos. Para ele, o tempo congelou. Sentiu em um silêncio inexplicável que aquelas almas feridas não apenas morreram, elas se fundiram a ele. Anos depois, descreveu o momento como uma possessão espiritual, uma transfiguração que ecoaria em letras como Peace Frog e Ghost Song. Ele acreditava ter absorvido os espíritos em seu próprio ser, uma cicatriz invisível que guiaria sua arte. Contudo, a versão dos Morrison era bem diferente. Para o pai e a irmã, o acidente foi apenas um evento confuso e perturbador, sem a dimensão mística que Jim cultivaria ao longo da vida. A memória real ou fantasiada daquele dia tornou-se um dos pilares mais profundos da construção do seu alter ego, o xamã, o poeta, o homem em constante trânsito entre a vida e a morte. Aos olhos dos seus colegas do Colégio Júnior de São Petersburgo, Jim já era um enigma ambulante, introspectivo, rebelde, sempre distante. Quando em 1963 trocou de instituição para a Universidade Estadual da Flórida, o cenário se ampliou, mas o comportamento incendiário se acentuou. Durante um jogo de futebol americano, foi preso por embriaguez e comportamento desordeiro, inaugurando publicamente o espírito anárquico que o acompanharia até o fim da vida. Ali, as grades de uma cela foram apenas o primeiro ensaio para uma existência inteira de confrontos com as autoridades. Em 1965, após concluir o curso de cinema na prestigiada UCLA, ele mudou-se para Venice Beach, na Califórnia. Não para buscar glamour, mas para viver à margem. Sem casa fixa, se instalou no telhado de um amigo, escrevendo letras em pedaços de papel amassado, enquanto sobrevivia de feijões enlatados e de substâncias que distorciam a percepção. Foi nesse cenário de areia, pobreza e liberdade brutal que nasceram as primeiras canções do The Doors. No meio da fumaça e da rebeldia, Jim Morrison deixou de ser apenas um jovem desajustado. Começou a se transformar em uma força da natureza, disposto a incendiar
desafiar o mundo com palavras que pareciam sussurradas por deuses antigos. As luzes do West Hollywood ainda brilhavam quando Jim Morrison se arrastava pelos corredores do Tropicana Motel, completamente nu, latindo como um cão selvagem. Era 1967, e depois de mais uma apresentação incendiária, o vocalista do Doors mergulhou num delírio alimentado por drogas e álcool. Grace Slick e Paul Kuntner, do Jefferson Airplane, tropeçaram nessa cena surreal ao voltarem para os seus quartos. Kuntner, já acostumado às extravagâncias do mundo do rock, apenas desviou e seguiu em frente. Mas Grace congelou por um instante, assistindo ao espetáculo grotesco que, de alguma forma, parecia absurdo e hipnotizante ao mesmo tempo. Ela descreveu a visão como hilária e estranha, um reflexo cru da natureza ilimitada de Morrison, alguém que rasgava todas as convenções sociais sem o menor pudor. Naquele corredor manchado pela insanidade da juventude e da rebeldia dos anos 60, Morrison não era apenas um astro em queda livre, ele era a própria encarnação do excesso, do impulso e da liberdade sem amarras. Quando Jefferson Airplane e The Doors se uniram para uma turnê europeia em 1968, foi como acender 2 fósforos dentro de um barril de pólvora. As duas bandas mais provocadoras da época cruzaram o Atlântico para levar a sua revolução musical a plateias famintas em cidades como Londres, Amsterdã e Copenhague. Para Grace Slick, essa viagem foi apenas uma oportunidade rara de observar bem de perto o caos magnético que era Jim Morrison. Nos bastidores, no ônibus de turnê, nos hotéis luxuosos e decadentes, ela testemunhou a dualidade que fascinava, mas também assustava. O poeta sensível, capaz de criar imagens líricas arrebatadoras, e o animal instintivo, entregue a impulsos autodestrutivos sem nenhum filtro. As multidões os idolatravam como deuses, mas, entre cada show, Morrison vagava como uma alma perdida, mais conectado aos excessos do que com a glória. Para Grace, essa convivência deixou claro que Jim era uma estrela prestes a explodir. Não em fama, mas em tragédia. O Belgravia Hotel, em Londres, parecia dormir tranquilo quando Grace decidiu visitar Jim naquela noite de 1968. A atmosfera, no entanto, mudaria rapidamente para algo que ela descreveria como pura loucura dos anos 60. Dentro daquele quarto de hotel, frutas comuns se transformaram em instrumentos de uma brincadeira sensual e caótica. Morangos esmagados, uvas estouradas contra a pele, cada gesto era uma explosão de cor, de toque, de riso. Para Grace, fazer amor com Morrison foi como interagir com uma obra de arte viva, uma entidade que flutuava entre o físico e o transcendental, os seus olhos brilhando como portais para mundos inatingíveis. Foi uma noite que queimou intensamente em sua memória, mas que terminou de forma amarga. Depois daquela tempestade de sentidos, Jim desapareceu. Não ligou, não escreveu, não deixou vestígios. Grace, embora ferida pela rejeição silenciosa, aprendeu a rir do episódio, guardando aquela noite como um símbolo selvagem da liberdade e da efemeridade que definiram toda uma geração. Você sabia que durante uma caminhada por Haight-Ashbury, Grace e Jim foram reconhecidos por fãs que lhes ofereciam drogas como forma de agradecimento pela música? Enquanto Grace aceitava e guardava para depois, Jim consumia tudo ali mesmo, no meio da rua. Ela comentou o seguinte: você não conseguia experimentar todas as drogas que te ofereciam, mas Jim conseguia. As ruas de Amsterdã eram um caleidoscópio de fumaça e cores quando Jim Morrison, caminhando pela cidade com o espírito livre demais para qualquer tipo de moderação, devorou uma enorme quantidade de haxixe libanês misturado a outras substâncias. Horas depois, durante um show do Jefferson Airplane, ele irrompeu no palco como uma tempestade desgovernada, os braços enroscando-se em Grace enquanto tentava cantar com ela, balbuciando palavras desconexas. Por um momento, a plateia surpresa viu duas das maiores figuras do rock psicodélico fundindo-se numa dança insana, mas o clímax veio rápido e brutal. Cambaleando, Jim saiu de cena e desmaiou nos bastidores, a consciência derrotada pela própria sede de transcendência. Grace, entre risos e preocupação, captou algo que muitos ainda se recusavam a admitir. Jim Morrison, o xamã rebelde, estava se consumindo diante de todos. E, para ela, aquele desmaio foi um presságio silencioso. Ele era brilhante, mas não duraria muito nesse mundo. O cheiro de álcool e fumaça impregnava o ar quando Jim Morrison cruzou uma linha que poucos ousavam em uma festa lotada,
em 1968. Embriagado além do controle, ele tentou assediar Janis Joplin, uma força da natureza tão feroz quanto ele. A resposta foi tão explosiva quanto o confronto. Janis, sem hesitar, quebrou uma garrafa na cabeça de Jim, fazendo o estilhaço ecoar como um trovão no salão abafado. Ele cambaleou, sangrando, atordoado, mas, em vez de aprender a lição, gargalhou. Anos mais tarde, Morrison se gabava do episódio, chamando o golpe de Janis de um distintivo de honra, como se colecionasse cicatrizes emocionais como troféus de batalhas insanas. Para quem assistiu, aquele momento encapsulava a essência de Jim, desafiador até a autodestruição, incapaz de recuar mesmo diante da dor, encarando a violência como uma reafirmação da sua própria lenda anárquica. Enquanto outros artistas dos anos 60 flertavam com a experimentação, Jim Morrison se jogava de cabeça no abismo. O seu consumo de substâncias era indiscriminado. LSD, heroína, álcool, haxixe, misturados sem plano, sem medo, sem segunda intenção. Grace, que testemunhou de perto essa autodestruição, lembrava que, enquanto ela conhecia os seus limites, Jim não parecia reconhecer nenhum. Via o seu próprio corpo como um laboratório de extremos, testando os limites da resistência humana. Mas o preço logo ficou visível. O seu físico se deteriorou rapidamente. O corpo inchou, o rosto perdeu a definição, e os olhos, antes cheios de uma fúria elétrica, afundaram em olheiras sem vida. Nas sessões de estúdio, o seu comportamento tornava-se cada vez mais caótico. Chegava atrasado, embriagado ou simplesmente incapaz de cantar, arrastando gravações por horas de frustração. No palco, as entradas triunfais deram lugar a tropeços, esquecimentos, desmaios. John Densmore, baterista dos Doors, sentia o peso crescente dessa decadência. A promessa de gênio que um dia incendiaria a América agora se desintegrava diante de todos. Um espetáculo doloroso de autodestruição. O amor de Jim Morrison e Pamela Carlson era um furacão que jamais encontrava calmaria. Unidos pela paixão, pelas drogas e pela sede insaciável de liberdade, eles formavam um casal onde a intensidade ultrapassava todos os limites conhecidos. As brigas eram lendárias, começando com palavras ferinas e explodindo em altercações físicas violentas, que assustavam até mesmo seus amigos mais próximos. Pamela, com seus cabelos flamejantes e personalidade incendiária, era tão volátil quanto o próprio Jim. Entre uma noite de adoração febril e outra de fúria irracional, o ciclo se repetia inquebrável. A cada traição descoberta, a cada overdose evitada por um fio, Morrison prometia ir embora, mas sempre voltava. No meio do caos e da dor, havia um elo invisível que os mantinha amarrados, a certeza sombria de que, mesmo destruindo um ao outro, eram de algum modo tudo o que tinham. Pamela não foi apenas a sua musa, foi o seu espelho distorcido, refletindo as feridas que Jim nunca conseguiu curar. Poucos conheciam a verdadeira extensão do abismo que separava Jim Morrison da sua família. Filho de George Stephen Morrison, almirante da Marinha, Jim cresceu sob a sombra opressora da autoridade e da disciplina militar. Adulto, decidiu que a única maneira de se libertar seria cortar todos os laços, e fez isso com muita brutalidade. Nas entrevistas, dizia que seus pais estavam mortos, não por ignorância, mas como um grito desesperado por autonomia. Essa ruptura foi dolorosa e pública, envergonhada pela imagem rebelde e desregrada que Jim projetava. A sua família também se afastou, preferindo fingir que o furacão Morrison não os representava. As feridas desse rompimento reverberavam em suas músicas e em seu comportamento autodestrutivo, como uma cicatriz aberta que nunca se fechou. No fundo, toda a rebeldia de Jim, toda a sua rejeição às regras e à ordem, parecia ser uma eterna tentativa de manter o fantasma de um pai que nunca conseguiu derrotar. As portas do caos se abriram no dia 1º de março de 1969, no auditório Diner Key, em Miami. O calor sufocante parecia derreter a multidão de quase 12 mil pessoas, quando Jim Morrison subiu no palco, visivelmente alterado, com um olhar vidrado, os movimentos erráticos. Ele interrompeu músicas, insultou o público, proferiu discursos obscenos e, segundo testemunhas, chegou a se expor brevemente no meio da confusão. A atmosfera elétrica transformou-se em um pandemônio. Alguns fãs aplaudiam como se assistissem a uma performance revolucionária, enquanto outros, horrorizados, tentavam deixar o local em meio a empurrões e gritos.
O que deveria ser mais uma noite de celebração para o The Doors se converteu em uma tragédia pública. O episódio se espalhou pelos jornais como um incêndio. O vocalista dos Doors causa tumulto em Miami. Era o início de uma espiral descendente. Mandados de prisão foram emitidos, acusando Morrison de atentado ao pudor, comportamento lascivo e embriaguez pública. Dezenas de shows foram cancelados. E a reputação da banda, construída à base de poesia rebelde e provocação inteligente, sofreu um golpe devastador. Para muitos, aquele palco escaldante de Miami marcou o verdadeiro ponto de ruptura, não apenas para Jim, mas para todo o legado dos The Doors. A batalha judicial que se seguiu ao concerto de Miami transformou Jim Morrison de um ícone cultural em um réu perseguido pela moral conservadora da época. Em setembro de 1970, após meses de audiências tumultuadas, Jim foi considerado culpado de exposição indecente e uso de linguagem profana, recebendo a sentença de 6 meses de prisão e ainda uma multa. Embora tenha conseguido se manter em liberdade enquanto apelava da decisão, o julgamento foi um golpe profundo em seu espírito. O rebelde que cantava sobre liberdade e transcendência agora se via esmagado pelas engrenagens de um sistema que parecia querer fazer dele um exemplo. Em cartas e entrevistas, ele deixou claro: o julgamento matou sua fé na justiça americana. Décadas depois, em um gesto tardio, o estado da Flórida emitiu um perdão póstumo em 2010, reconhecendo, ainda que de forma silenciosa, o exagero da condenação. Mas para Jim Morrison, a ferida já era irreversível, alimentando ainda mais o seu desencanto e a sua vontade de desaparecer do cenário público. Nos últimos meses de 1970, os Doors se trancaram em seu próprio estúdio, o The Doors Workshop, em Los Angeles, para gravar o que seria o derradeiro álbum com Jim Morrison. Diferente das sessões caóticas anteriores, havia uma sensação de urgência, como se todos soubessem, sem precisar dizer, que aquele poderia ser o último capítulo. Jim, embora fisicamente desgastado, trouxe para o estúdio uma intensidade crua e sombria. Com a barba longa e o corpo mais pesado, ele parecia uma entidade vinda do blues profundo. As canções fluíam como confissões finais. Riders on the Storm, Love Her Medley e principalmente a faixa título, Ela é a Woman, transformavam o cantor no próprio espírito errante de Los Angeles. Sem um produtor tradicional, eles assumiram o controle total do processo, optando por uma sonoridade mais orgânica, quase que ao vivo. Durante as gravações, Jim, por vezes, se isolava em longas caminhadas noturnas pela cidade, voltando para o estúdio com versos rabiscados em guardanapos e pedaços de papel. Ela é a Woman foi a última explosão criativa de Jim, e como toda estrela prestes a se apagar, brilhou com intensidade feroz antes do silêncio. Com o corpo e o espírito em frangalhos, Jim Morrison buscou refúgio em Paris durante a primavera de 1971. Instalado em um apartamento no charmoso bairro de Morges, ele e Pamela Carlson tentavam reconstruir uma vida longe dos holofotes. Jim cortou o cabelo, emagreceu, abandonou os excessos visíveis, tentando, talvez pela última vez, encontrar a paz. Ele passava os dias lendo poesia, escrevendo em cadernos surrados, explorando a cidade a pé, fascinado pelos becos antigos e cafés sombreados. No dia 3 de julho de 1971, Pamela encontrou Jim morto na banheira do apartamento, aos 27 anos. Ele ingressava no clube sombrio dos ícones que partiram cedo demais. A causa oficial da morte foi insuficiência cardíaca, mas a ausência de uma autópsia, somada a rumores de overdose de heroína e teorias de acobertamento, mergulharam a sua morte em um véu de mistério que persiste até hoje. O cemitério Père Lachaise tornou-se o seu lar eterno, onde peregrinos de todo o mundo ainda deixam garrafas, poemas e lágrimas para o rei lagarto que ousou viver rápido demais e depois pagou o preço máximo por isso. O sol filtrava-se entre as árvores antigas no cemitério quando Jim Morrison encontrou seu repouso final no dia 7 de julho de 1971. Entre lápides de escritores e artistas imortais, a sua tumba, modesta e discreta, se tornou um dos destinos mais visitados do mundo. Jim, com apenas 27 anos, selava o seu nome no enigmático Clube dos 27, o seleto e trágico círculo que já reunia Jimi Hendrix,
e Janis Joplin. O seu legado é uma tapeçaria intensa e contraditória, costurada com fios de genialidade e autodestruição. Era, ao mesmo tempo, visionário e destruidor, poeta que canalizava as forças do inconsciente e tirano que esmagava os seus próprios limites. Para uns, uma lenda mística que desafiou convenções. Para outros, uma tragédia anunciada de um jovem que não soube lidar com a própria luz. Jim Morrison atravessou o tempo como uma figura que nunca envelheceu. O Rei Lagarto, eternamente preso entre a glória e o abismo, cantando sobre portas abertas para mundos que poucos ousaram atravessar. Décadas depois do furacão dos anos 60, em um tempo marcado pela sobriedade e reflexão, Grace Slick encontrou uma nova forma de dialogar com os seus fantasmas, a pintura. Nos anos 90, longe dos palcos e dos excessos que marcaram a sua juventude, ela começou a retratar Jim em sua arte. Criou retratos de corpo inteiro, esboços carregados de emoção e traços que pareciam pulsar com a energia incontrolável que um dia conheceu. Grace deixou claro que não pintava Jim por raiva, arrependimento ou saudade idealizada. Era uma tentativa honesta de manter viva a memória de alguém que ela simplesmente não conseguia esquecer. Cada pincelada era uma carta silenciosa para aquele jovem lindo, mas tão maluco, que iluminou e assombrou sua vida. Para ela, Jim era como uma estrela em colapso, belo na explosão, trágico no destino. A sua arte crua e verdadeira transformou a lembrança em permanência, porque de alguma forma, Jim Morrison ainda dançava nos olhos dela, desafiando o tempo e a morte com a mesma fúria poética que o tornou eterno. Jim Morrison viveu como poucos ousaria, desafiando regras, testando limites, se incendiando em sua própria chama. Pelas palavras cruas de Grace, enxergamos não apenas o mito, mas o homem ferido, perdido entre genialidade e autodestruição. Ele não foi apenas um ídolo, foi um turbilhão de dor, solidão e fome insaciável de transcendência. Cada gesto insano, cada palavra delirante, cada fuga desesperada não eram caprichos de uma estrela, eram gritos de alguém tentando escapar de si mesmo. Hoje, Jim Morrison não é apenas uma lenda, é um espelho sombrio, refletindo aquilo que todos tememos enfrentar. A batalha silenciosa contra nossos próprios demônios. Que a sua memória, eternizada pelas mãos sinceras de Grace, nos lembre que algumas estrelas brilham tão intensamente que são consumidas pelo próprio fogo. E se essa história tocou você, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Qual faceta de Jim Morrison mais te surpreendeu? Vamos manter viva essa conversa sobre arte, dor e liberdade, porque algumas histórias não terminam. Elas ecoam através das gerações. E a voz de Jim Morrison, mesmo calada, ainda tem muito a nos dizer.